A prisão do ex-presidente Lula ganhou projeção no exterior, seja pelo destaque do noticiário internacional, seja pela mobilização das forças da esquerda brasileira, que tem visitado outros países para denunciar o que consideram uma prisão política. Qual a repercussão do fato nos demais países? Ela pode interferir de alguma forma no processo do ex-presidente? Conversa conosco o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Oswaldo Deon. Deon, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Mundo Político, bem-vindo. Obrigado, Heitor. Deon, do que você tem acompanhado, então, desse assunto, dessa repercussão internacional sobre a prisão do ex-presidente Lula? Qual que tem sido de fato, essa repercussão, essa divulgação pelos países mundo afora? Bom, o que a gente pode observar na mídia internacional é um foco na vida política do ex-presidente Lula, no seu período como sindicalista, no seu período como presidente da República, nas políticas que fez à frente da presidência, nas questões ligadas ao combate à fome e ao desemprego, nas políticas sociais. E, em especial, cobrindo esse período, a prisão, muitos jornais internacionais alegam de que a velocidade do processo é fora daquilo que é usual na justiça brasileira. Alguns editoriais de grandes jornais nos Estados Unidos e na Europa alegam também de que é a característica eleitoral que pode estar acelerando o processo para a conclusão do processo que levou à prisão o ex-presidente Lula, e muitos não discutem exatamente as questões domésticas, a importância dos ministros do Supremo, o juiz Moro, a questão do triplex, do Guarujá, mas discutem exatamente a vida política do presidente, a importância dele no Brasil e fora. Há ainda uma percepção, pelo que você está falando, dessas diversas fontes internacionais, portanto, de um legado ainda dos anos que o ex-presidente Lula governou o país? Bom, sim, eu acho que o legado é o principal ponto a ser destacado nesses jornais. Eu pude ler, por exemplo, editoriais do New York Times, do Guardian, na Inglaterra, também vi o Washington Post, vi o The Economist. A visão desses grandes veículos de comunicação é sempre uma visão que coloca a história do ex-presidente à frente daquilo que é exatamente o processo que o levou à prisão. Muitos questionam as provas que dizem respeito, por exemplo, ao chamado triplex do Guarujá, e muitos também discutem as questões que dizem respeito à situação da sucessão do presidente Temer. Colocam também no meio o impeachment de 2016 e discutem a economia brasileira e os revés, as dificuldades que os brasileiros têm passado mesmo depois da saída da ex-presidente Dilma do governo. E do que você acompanhou, isso é visto com preocupação, principalmente nessa perspectiva de que há uma sucessão eleitoral a caminho? Sim, é importante dizer de que em 2000 até os anos 2000, talvez aí ainda nessa década que nós vivemos, a expectativa de grande parte das consultorias internacionais, da mídia, daqueles que são especialistas em América Latina e em Brasil, é de que o Brasil emergeria como uma grande potência, uma potência regional, mas que falaria para todo o mundo, que tinha articulações na região sul, que dialogava com a China, que dialogava com a Índia, que tinha uma postura em relação aos Estados Unidos. E esses pontos são ainda destacados, mas isso cedeu a uma agenda muito mais local. Na região hoje, para esses grandes veículos de comunicação, a Argentina e a Venezuela parece que tem muito mais espaço do que o Brasil, que é um gigante econômico em comparação com os nossos vizinhos, mas que vive problemas seríssimos do ponto de vista da democracia e do ponto de vista da vida política nacional. Não só o processo do ex-presidente Lula, mas também aquilo que acontece na vida política brasileira, as dificuldades que nós estamos tendo, as mudanças que vão desde o Supremo até os juízes de primeira instância, as dificuldades nos partidos, os problemas relacionados às medidas que vão balizar as eleições desse ano, as candidaturas, os trocas-trocas dos partidos políticos, não é? Toda essa situação política que o Brasil vive e que fez com que o Brasil pudesse estar aquém dessas expectativas construídas nos anos 2000 e, em especial, durante esse período, né, que nós tivemos aí um Brasil muito mais visível
Um Brasil que teve, então, um destaque internacional bem diferente da nossa trajetória e daquilo que a nossa política externa construiu ao longo do tempo. E nisso questiona-se também, Deon, de alguma forma, a credibilidade, a seriedade, tanto das instituições brasileiras quanto do nosso sistema democrático? Você também percebe esse tipo de confrontação ou não chega a esse extrato de narrativa, de leitura? Heitor, os problemas das instituições brasileiras já são conhecidos por todos há muito tempo. Talvez agora que eles estejam sendo conhecidos por nós brasileiros. Mas fora do país, todos sabem da baixa qualidade da nossa democracia, historicamente, da tutela militar, da presença muito destacada de atores ligados a setores mais importantes da vida econômica brasileira e das dificuldades da construção de governos que possam aí tentar construir políticas diferentes daquelas que nós encontramos em outros lugares do mundo. Então, para nós brasileiros, para nós que desde os anos 80 temos discutido, e curiosamente até para a própria ciência política brasileira, esse declínio institucional, essas dificuldades que nós estamos tendo, elas contrastam com um discurso que era tão comum, não apenas no ambiente acadêmico, mas também no mundo político, de que as instituições funcionavam perfeitamente. Elas, infelizmente, não funcionam perfeitamente. Elas funcionam com muitas dificuldades e, infelizmente, também são muito plásticas ao poder político. As questões que dizem respeito ao mundo jurídico, à Constituição de 88, as leis, os códigos, todos eles estão sendo interpretados de uma forma curiosa e que diz respeito à correlação de forças e à distribuição de poder. São raras as falas de ministros do Supremo, de juízes, não é? E de ministros do STJ mais qualificadas, aquelas que não fazem o jogo demagógico, aquelas que não estão jogando para a opinião pública no intuito de convencê-la das suas visões de mundo, mas sim aquelas que defendem a Constituição. Deon, e considerando que o ex-presidente Lula, ele figura, né, como líder das pesquisas e, segundo analistas, seria inclusive favorito nas eleições presidenciais deste ano, o que predominou, a seu ver, nessa narrativa internacional? A percepção de um avanço, de fato, no combate à corrupção ou um processo de perseguição política, como principalmente as lideranças de esquerda têm colocado o mundo afora? Bom, é claro que parte importante da comunidade internacional tem clareza dos problemas do sistema político brasileiro no que diz respeito aos governos Lula e Dilma, das dificuldades econômicas do governo Dilma, dos problemas relacionados aos gastos públicos durante o governo Dilma, ou os governos Dilma, as dificuldades na aprovação de reformas durante o período Lula, uma característica bastante conservadora no trato com a base política, com os partidos aliados durante o período Lula, que são os calcanhares desses governos, não é? Mas também eles ressaltam os avanços que tivemos, especialmente econômicos e sociais. Então, para longe de ter uma visão impressionista, a comunidade internacional observa o Brasil como um dos líderes de uma nova ordem política, o que poderia ser um dos líderes de uma nova ordem política frente às dificuldades que o mundo tem passado. Nós estamos observando, por exemplo, o declínio democrático, não só aqui, e aqui também repercute uma série de fenômenos que acontecem internacionalmente. Muitos estão insatisfeitos no mundo inteiro com a democracia política da forma pela qual ela organizou o sistema de representação. Muitos estão insatisfeitos com a maneira pela qual há uma relação entre a democracia e a vida econômica, entre o capitalismo, os mercados e a maneira pela qual os processos decisórios devem continuar a acontecer no mundo democrático. Há uma tensão muito grande da maneira pela qual o liberalismo político, depois da Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu, porque ele está em declínio nesse momento, e aqueles que deveriam defendê-lo parecem que não estão muito interessados em fazê-lo. Então, a ascensão de países como o Brasil, a ascensão de países como a Índia, a ascensão de países como a China, poderia construir uma nova ordem política. Porém, o que a gente observa, não só com o declínio do Brasil, mas as dificuldades da África do Sul, os problemas na China, falta de democracia na China, os problemas com o declínio econômico, o fechamento agora que nós estamos tendo, no caso dos Estados Unidos na relação com a China, as dificuldades também que nós encontramos em outros países em desenvolvimento,
apresentam a ideia de que talvez essa perspectiva de uma nova ordem que fosse surgir do Sul em direção àquela que estaria em obsolescência vinda do Norte, parece que não encontra mais, não é, na comunidade internacional algo que possa manter essa discussão que apareceu nos anos 90, foi tão importante nos anos 2000, mas que hoje vive um descenso, uma dificuldade, uma limitação bastante grande para poder encontrar empiricamente aquilo que aparecia do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista analítico. Isso parece colocar em xeque, então, Deon, inclusive o papel de protagonista do Brasil na interlocução, no diálogo, na liderança, inclusive, por exemplo, que anos atrás o Brasil despontava como uma possível liderança dentro dos BRICS. Isso está em xeque hoje, esse papel, tivemos um atraso e um retrocesso nesse sentido, tem como recuperar esse campo perdido? Qual que é a sua avaliação? Eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, o protagonismo brasileiro em operações de paz do sistema das Nações Unidas. E o caso do Haiti é o caso clássico, em que o Brasil teve o comando militar da operação de paz. Existem, claro, críticas acerca daquilo que foi feito ao longo desse período longo, porém, o Brasil aprendeu a poder fazer peacekeeping, fazer operações de paz. Isso demonstra o caráter político da liderança, ou pelo menos da expressão pública, expressão política brasileira em todas as Américas. Esse é o primeiro caso. O segundo caso diz respeito a uma força estabilizadora na região, com a criação da Unasul. Ninguém mais fala em Unasul. É uma instituição que já não tem mais o peso que havia, por exemplo, quando o ex-ministro Jobim e o ex-presidente Lula tomaram as decisões no intuito de poder produzir na região mecanismos ligados às Forças Armadas, mecanismos ligados aos militares de toda a região, no intuito de poder impedir as oscilações autoritárias, que infelizmente ainda acometem a América do Sul e a América Latina no sentido mais amplo. Então são 2 exemplos. O Brasil continua em algumas operações de paz, mas não com protagonismo de antes, a despeito da liderança da operação naval no Líbano. Mas, por outro lado, já perdeu a capacidade de resolver um problema que é um problema que nos aflige. Na semana passada, a governadora de Roraima solicitou ao presidente Temer que pudesse fechar as fronteiras de Roraima com a Venezuela, em função dos deslocamentos de refugiados venezuelanos, né? A gente pode observar de que, mesmo com um país vizinho e que está muito aquém do ponto de vista econômico do Brasil, e mesmo com toda a relevância política do Brasil num passado recente, o Brasil hoje não é um ator significativo nas negociações para poder resolver o imbróglio que a Venezuela está nesse momento. Isso é algo que retira capital político do Brasil, faz com que o Brasil esteja aquém da sua relevância territorial, econômica, política, tecnológica, de tudo aquilo que nós construímos ao longo de todo esse período da existência brasileira. Então, o Brasil deveria ter um papel protagônico no que diz respeito à Venezuela. O Brasil deveria estar discutindo aspectos regionais de uma forma muito mais relevante do que faz hoje. E é claro que desde esse processo que leva o impeachment de 2016 da ex-presidente Dilma até esse processo recente que nós observamos com relação ao caso do ex-presidente Lula, há também o declínio da política externa brasileira. Não é apenas a noção, a visão que a comunidade internacional tem do Brasil. Nós realmente perdemos poder. Essa perda de poder, ela se deve a uma conjuntura internacional, Deon, ou ela é um reflexo de uma atuação do presidente Michel Temer, das prioridades de governo do presidente? Aproveitando, eu já te pergunto a sua avaliação sobre a atuação de Temer no cenário internacional. Ele que prepara uma nova viagem agora no início de maio para o Sudeste Asiático. Essa é uma excelente pergunta, Heitor. É muito difícil respondê-la. O que eu posso dizer a você é de que nós temos hoje uma política externa com muitas limitações. Nós temos uma política externa que nasceu no intuito de estabelecer relações comerciais profundas com os Estados Unidos. Porém, o início do governo Trump demonstrou de que não havia realmente um caráter amistoso dos Estados Unidos no estabelecimento de mais laços comerciais com o Brasil ou com qualquer país do mundo. A gente pôde observar ao longo desse tempo de que a questão das disputas em relação ao aço brasileiro, canadense e de outros fornecedores para a indústria americana significou uma espécie de exemplo, uma espécie de situação de ícone desse fechamento recente dos Estados Unidos
para produtos brasileiros. Então, aquilo que era aposta, a ideia de poder deixar o Sul e se aproximar do Norte através dos Estados Unidos, não foi bem sucedida. Nós estamos falando de algo que acontece em 2016. Em 2017, agora em 2018, nós estamos vendo uma mudança da maneira pela qual os Estados Unidos têm se relacionado com vários outros países do mundo. Havia uma expectativa de que os Estados Unidos poderiam aproximar dos vizinhos latino-americanos, mas isso não aconteceu, ao contrário. A temática mais forte com a América Latina ainda é a questão do muro, daquele muro que separa a fronteira, né, ou o território americano do território mexicano. A despeito de tudo aquilo que tem acontecido no Peru, país vizinho, que tem recebido os presidentes da República, a gente pôde observar a ausência do presidente Trump em um encontro tradicional que os presidentes americanos costumam vir, e ele estava mais preocupado com as questões que dizem respeito à Síria. Há problemas também do ponto de vista de poder desenhar uma nova política externa. Eu sei dos esforços da busca por uma abertura comercial do Brasil, muito bem-vinda, por sinal, da busca e os esforços da nova política externa no intuito de não permitir o fechamento com países asiáticos, países árabes e países africanos também, algo que a gente pôde observar na diplomacia de Celso Amorim. Mas ainda não há uma cara para essa política externa. Ainda nós não temos clareza do que ela vai significar. Muito provavelmente, só o próximo governo é que vai ter características mais específicas da política externa. Se vai seguir aquilo que Celso Amorim apresentou, de cooperação sul-sul, de aproximação com a China, ou se vai tentar um novo desenho. Por outro lado, também é difícil de dizer, nesse período de transição, de declínio dos Estados Unidos e crescimento da Ásia, em especial da China, e, portanto, nós não sabemos exatamente que tipo de ordem política emergirá frente a isso, como é que o Brasil deve se posicionar. O Brasil é cauteloso nesse momento, é prudente do ponto de vista político, mas está perdendo, no caso, protagonismo para países vizinhos muito menos importantes economicamente. É claro que tem uma história importante, como tem o vizinho Argentina, mas, por exemplo, as negociações para a entrada da Argentina para a OCDE estão mais avançadas do que as negociações brasileiras. E o presidente Trump tem dito ao presidente da Argentina de que ele vai utilizar de todo o seu poder no intuito de poder aproximar a OCDE, que é o clube dos estados mais ricos, mais desenvolvidos do mundo, do nosso vizinho, que está bastante aquém daquilo que o Brasil representa para a América do Sul e para o mundo. Deon, aproveitando que você até pincelou o assunto a Síria na sua resposta anterior, sobre a Síria e a política externa do Trump. O bombardeio norte-americano à Síria, o risco de uma possível e anunciada reação da Rússia gerou o temor de que o mundo entra de vez num momento de outra guerra fria. O que significa essa ação dos Estados Unidos, que teve inclusive apoio de França e Inglaterra? Heitor, desde os anos 90, as armas químicas estão banidas por um regime internacional e que tem como organização internacional a Organização para a Proscrição das Armas Químicas, OPAC, que já foi inclusive liderada por um brasileiro, o diplomata Bustani, e que foi retirado da OPAC naquele período da guerra do Iraque. Quando há uma notificação do uso de armas químicas, realmente a comunidade internacional fica com muito zelo no intuito de poder verificar o que está acontecendo e de poder impedir, de incinerar as armas químicas, os gases que são usados, e com uma certa frequência na Síria, contra a população civil. Então, tudo isso que tem acontecido do ponto de vista de poder tentar banir as armas químicas é muito bem-vindo. São armas que levam ao colapso a vida humana em minutos. A gente pôde observar elas em uso na Primeira Guerra Mundial e também, por exemplo, no genocídio judeu que acontece na Segunda Guerra Mundial. Foram armas químicas que mataram milhões de pessoas, como foram usadas também no Iraque, na guerra Irã-Iraque, contra os curdos no Iraque. Então são armas que realmente precisam de serem banidas. O problema é de que a Síria já faz parte da OPAC e da Convenção Internacional CWC, e uma inspeção que foi feita 2 vezes, né, em 2016 e 2013, por parte das Nações Unidas e também do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, não conseguiu verificar se as armas tinham sido lançadas em função do regime do Bashar al-Assad.
Nesse momento, essa equipe está na Síria, observando toda a região próxima de Damasco, para poder verificar se realmente o regime foi que lançou, ou se são, por exemplo, os adversários do regime, ou se eventualmente a Rússia, se eventualmente é o Irã, se eventualmente são outros atores que poderiam ter lançado para colocar dúvidas no que diz respeito ao próprio andamento do Bashar al-Assad. É claro de que também os ataques aéreos, né, ou os ataques com mísseis, são os mísseis Tomahawk, que foram lançados contra a próxima cidade de Damasco, que é a capital dessa região, da Síria. Esses mísseis, eles têm a finalidade de poder mais dizer ao Irã de que os Estados Unidos não vão permitir uma presença mais destacada dos interesses iranianos na Síria e também a Rússia. É por isso que o debate sobre uma espécie de nova Guerra Fria que estaria sendo nesse momento construída, tendo em vista as disputas pelo poder, tendo em vista aquele momento tão crítico que foi a presença, não é, russa nas eleições americanas, que pode ter virado o jogo a favor do Partido Republicano, retirando da parada a ex-candidata Hillary Clinton, que era chefe do Departamento de Defesa, secretária de Defesa dos Estados Unidos, ainda no governo Obama. Portanto, nós estamos observando de que a Síria é uma espécie de espaço da disputa de poderes que não dizem respeito nem àquela região do mundo e nem exatamente à Ásia, mas sim uma disputa política de quais serão os grandes atores nesse mundo em transição que nós estamos vivendo, Heitor. A gente até viu uma leitura interessante que não se trata de uma guerra civil, mas de um conflito internacional travestido de guerra civil acontecendo naquele local. Odeon, nosso tempo já esgotou, mas antes de terminar a entrevista, eu queria só uma última fala sua, ainda sobre o assunto da repercussão da prisão do Lula, sobre se essa repercussão, se essa divulgação internacional pode interferir de alguma forma no processo do ex-presidente aqui no judiciário e no campo político. Bom, existe um advogado muito importante, é o mesmo advogado que discutiu aqueles casos de pedofilia em relação a alguns religiosos, que discutiu casos emblemáticos na Inglaterra, o Geoffrey Robertson, okay? Que é um advogado renomado, ligado às questões de direitos humanos, e ele é uma espécie de defensor da causa de Lula na Comissão de Direitos Humanos ligada às Nações Unidas. E lá o processo segue. É claro que o Brasil é signatário de vários tratados, né, internacionais. É claro que eles dificilmente poderão alterar a lógica que acontece aqui no caso do Brasil, mas as pressões internacionais podem aumentar muito, seja no que diz respeito à Comissão de Direitos Humanos, seja no que diz respeito, por exemplo, a essa campanha que parece que ganha apoiadores no intuito de indicar o ex-presidente Lula ao Prêmio Nobel da Paz. São ações internacionais que, junto, por exemplo, com a agenda da ex-presidente Dilma, nessa semana ela está na Universidade da Califórnia, em Berkeley, ela está em Stanford, ela está discutindo questões de uma agenda internacional e que tem muito a ver com essa cobertura mais favorável que desfavorável da mídia internacional no que diz respeito ao processo que julgou o presidente Lula. Essa agenda da ex-presidente, de vários líderes políticos brasileiros e outras figuras ligadas aos governos Lula e Dilma tem realmente impactado a agenda internacional, tem feito com que as grandes agências de notícias, algumas empresas internacionais ligadas à área de comunicação tenham visto de uma maneira diferente do que aquela que nós brasileiros temos visto por aí nas grandes redes de televisão, na mídia também, na internet e nos vários mecanismos que a gente tem se informado, não é, sobre o processo do ex-presidente Lula. Ok, Deon, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui conosco no Mundo Político, pela presença aqui mais uma vez aqui no programa. É um prazer, Heitor. Conversamos, portanto, com Oswaldo Deon, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, tratando aí um pouco da repercussão internacional da prisão do ex-presidente Lula, também a política externa do governo Trump e o momento de tensão geopolítica pelo mundo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.